Olá, minha gente, muito boa noite. Boa noite, ouvintes da Rede Nordeste de Rádio. Nós já estamos aqui ao vivo na minha live com todas as emissoras que integram a Rede Nordeste de Rádio. Hoje nós temos como convidada a ex-líder do PSL na Câmara dos Deputados, a paulista Joyce Hausmann, que é jornalista, né? E está como diretora de comunicação da Câmara dos Deputados. É a nossa convidada da live de hoje, Joyce Hausmann. Nós tivemos aqui, nesta semana, a live do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, na última segunda-feira, e tínhamos o ex-presidente Lula previsto para entrar na última quarta-feira. Houve um cancelamento e hoje nós estamos com a Joyce Hausmann, ela já está aqui. Muito bem, muito boa noite, deputada. Já está Olá, aí boa nos acionando. noite. Tudo bom? Tudo bem? Boa noite para você, boa noite a todos. Prazer estar aqui. Prazer meu, deputada. A senhora esteve aqui em Recife. Primeiro eu quero agradecer o convite, a senhora ter atendido o nosso convite. A senhora está falando para todo o Nordeste. Nós somos 40 emissoras de rádio aqui no Nordeste. Nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E a senhora esteve aqui, esteve comigo, eu entrevistei a senhora aqui no dia que a senhora participou de um evento aqui com o Silvio Costa Filho. E a Sim. senhora se mostrava muito entusiasmada ali, a senhora era líder do PSL na Câmara, era bolsonarista convicta. O que é que aconteceu que a senhora mudou de repente? Eu não era líder do PSL na Câmara, eu era líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional, que reúne Câmara e Isso, Senado. É um posto desculpa, bem isso, acima de líder do governo na isso, Câmara. exatamente era. Eu representava o governo dentro do Congresso Nacional. E nada mudou para mim. Quem mudou foi o presidente Bolsonaro. Mudou nas atitudes, mudou nas ações e mudou na pauta, na agenda. Nós somos eleitos com uma pauta anticorrupção, uma pauta com Estado mínimo, uma pauta que, de fato, respeite o cidadão, uma pauta que não tem um protecionismo familiar, né? E a gente viu que isso não aconteceu, né? Nós vimos ali realmente o presidente defendendo a família ao extremo, querendo inclusive mudar legislações por conta disso, e mudou algumas leis por conta disso, mudar alguma estrutura dentro do governo. Lembre-se que o COAF foi retirado do Moro por conta do filho dele, o Flávio Bolsonaro. Sim. Uma tentativa de barrar o tempo todo o combate à corrupção. As privatizações que não saíram eram uma das nossas agendas, né? Então isso foi bastante complicado para mim. E quando veio o caso do Flávio Bolsonaro e da tentativa do presidente interferir no PSL, né, colocando goela abaixo um dos filhos do Eduardo Bolsonaro, aí para mim foi a gota d'água. Então, para mim, eu não mudei em absolutamente nada. O que mudou foi o presidente. Eu espero rapidamente que o presidente recobre a consciência e que volte a ter uma postura de presidente da República, uma postura que pense no Brasil. É só isso que eu quero. Eu não tenho nada pessoal contra Jair Messias Bolsonaro. A minha questão não é pessoal, a minha questão é de política. O presidente mudou a rota daquilo que prometeu ao povo brasileiro. Eu não mudei. Eu continuo a mesma, os meus pontos continuam os mesmos, as minhas bandeiras continuam as mesmas, a minha luta no Congresso continua a mesma, e eu tenho seguido exatamente. Ô, deputado, desculpa aí, houve uma interrupção aqui. A senhora está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Muito bem. Bom, a senhora teve esse desapontamento com o governo, com o próprio presidente Bolsonaro. Agora, a gente sabe que essas coisas também são normais em política, né? Agora, a senhora pertence a um partido que é presidido por um pernambucano, Luciano Bivar, né? Sim. Como é que foi o comportamento de Bivar nesse episódio com a senhora? O Bivar é um homem extremamente digno, né? É um lorde, é um homem que respeita a liberdade dentro do partido, respeita o meu posicionamento de ser contra a mentira, né? De ser contra o estelionato eleitoral, de não compactuar com esse achaque, com esse estelionato que se transformou as promessas do governo, que na verdade agora são exatamente, as ações são contrárias às promessas do governo.
Então, o Bivar respeita isso profundamente. O Bivar é um homem extremamente liberal. Ele defende um Estado pequeno, né? Um Estado pequeno que eu digo que é um Estado leve para o bolso do cidadão, é um Estado com menos estrutura, menos peso. Defende um Estado mais eficiente. Ele, inclusive, Defende o combate à defende um imposto corrupção. único, né? Ele Defende defende o um imposto único. único. Então, assim, sim, sim, ele defende o imposto único, é uma das bandeiras dele. Então, o Bivar foi extremamente cordial, né? Porque entendeu também que o presidente Bolsonaro tentou tomar de assalto o nosso partido, o PSL, literalmente tentou roubar o PSL, e nós não aceitamos isso, né? Por óbvio que se alguém tenta invadir a sua casa e roubar a sua casa, você vai defender a sua casa. O presidente tentou fazer isso com o PSL, ele tentou roubar o PSL. Nós defendemos o PSL. Então, eu sou o PSL. Disseram que há uma ala bivarista e uma ala bolsonarista. Isso é bobagem, isso não existe. O que há é uma ala dentro do PSL de malucos, né? Parece um bando de cachorro raivosos presos numa coleira com focinheira, que de vez em quando o presidente da República solta a coleira e solta a focinheira e manda morder alguém, né? Com o presidente Bivar isso não acontece. Tudo que é decidido dentro do PSL é decidido com discussão, com conversa, com debate. É uma direita racional, é uma direita que pensa, é uma direita que faz contas, que pensa o que é bom para o povo, o que não é bom para o povo, até onde nós podemos ir, qual é o tamanho da nossa responsabilidade. Então, lamentavelmente, o projeto da direita que chegou ao poder, né, o poder nacional, capitaneado aí pelo presidente Bolsonaro, é um projeto que não funcionou, é um projeto ruim. E nós temos que melhorar isso. Então, o presidente Bivar tem essa consciência, o PSL raiz tem essa consciência. Quando a senhora fala nessa perseguição, esse desapontamento, é muito mais pelo presidente Bolsonaro ou pelos filhos do presidente Bolsonaro? É um misto, né? É claro que os filhos são os que mais atrapalham. Eu acho que se o presidente Bolsonaro não tivesse filhos na política, eu acho que ele seria muito mais feliz no governo e eu acho que o Brasil teria um presidente mais dedicado. Hoje nós temos um presidente mais dedicado a colocar a estrutura do governo para salvar os filhos da cadeia, né, do que um presidente que de fato se dedica ao Brasil. Então, se os filhos não fossem políticos, se os filhos estivessem, cada um na iniciativa privada, cuidando da sua vida, vai lá, o que vende chocolate, vender chocolate, vai o outro que cuidando da sua vida, um que vai surfar, deixa o pai em paz, vai surfar, vai cuidar da vida. O outro que está fazendo cada um no seu quadrado. Aí o presidente teria mais liberdade e menos coação. Eu imagino quanto deve ser difícil para o presidente da República ter 3 filhos, né? Cada um complicado em uma área, porque cada um tem uma complicação numa área jurídica, né, numa área política, pressionando ele o tempo todo para usar a estrutura do Estado para salvar os seus próprios filhos, até de eventual prisão. Então, eu imagino o quanto o presidente sofre, o quanto é difícil para ele, o quanto ele gostaria que não fosse assim. Agora, o presidente tem que entender que no momento em que ele chega à presidência da República, os filhos dele são só mais 3 cidadãos brasileiros pagadores de impostos. Mas tem outros milhões e milhões e milhões que precisam de atenção, que requerem atenção e que não querem esse patriarcalismo, essa coisa patriarcal, essa coisa de defender a família acima da lei, da justiça, né? A lei é para todos. Então, realmente, eu acho que se fosse só o Jair Bolsonaro sem os filhos, o governo teria uma outra nota na minha visão. Eles são milicianos? Não sei, seria leviana ao dizer, eu só falo do que eu sei. E se eles são milicianos ou não, é a justiça que tem que investigar e descobrir. Esse gabinete do ódio existe na prática? Existe, eu provei que existe, dei nomes, tanto que depois do meu depoimento à CPI das fake news, houve busca e apreensão, houve quebra de sigilos, chegaram aos IPs, inclusive dentro do gabinete do próprio Eduardo Bolsonaro. A polícia chegou a um IP dentro do gabinete do próprio Eduardo Bolsonaro, né? E isso vai se espalhar ainda por mais gente. Hoje, 12 perfis foram bloqueados. O gabinete do ódio existe, lamentavelmente, o que é lamentável, porque a opinião, eu dizer não gosto de você, que você não presta, ou isso ou aquilo, isso está dentro da liberdade de expressão. Mas você construir coisas falsas, né, financiada com dinheiro público, para atacar pessoas com mentiras, não é atacar com verdade. Eu ataco muita gente. Ataco muita gente. Inclusive tentaram pregar aí em minha narrativa de que eu estaria usando o meu gabinete para espalhar fake news. Isso nunca existiu, eu já desafiei qualquer um a provar isso. Agora, eu estou no meu direito de dizer quem presta, quem não presta, porque presta e porque não presta. E estou na minha liberdade de expressão. Isso é uma coisa. Agora, forjar desinformação,
para isso, espalhar isso com dinheiro público, para tentar destruir desafetos, isso é crime, formação de quadrilha e tem que ser punido. Deputada Josi, aqui esteve comigo há uns 15 ou 20 dias atrás o ex-senador Cristóvão Buarque. E ele disse o seguinte, que esse gabinete do ódio sempre existiu também lá no PT. Quando ele votou a favor do impeachment da Dilma, ele foi violentado, inclusive com os filhos dele, netos deles e tal. Ele disse, esse gabinete do ódio também funcionou no PT. A senhora concorda? Se funcionou no PT e o senador não denunciou, ele prevaricou. Porque um deputado ou um senador que sabe de um crime e não comunica e não denuncia, ele prevarica. Porque o deputado é um defensor, um fiscalizador, um defensor da lei e um fiscalizador do governo. Então, se de fato existia um gabinete do ódio financiado com dinheiro público, envolvendo família do presidente anterior ou coisa assim, o senador deveria ter denunciado. Eu imagino até que existisse alguma coisa parecida, mas eu sou uma rival do ex-presidente Lula, todo mundo sabe disso, nós dois brigamos na justiça, ganhei do presidente muitas ações do ex-presidente Lula, e nunca, nem a tropa do PT jogou tão sujo quanto esse gabinete do ódio, pelo menos em relação a mim. Quem foi pior para o país? O PT foi muito ruim para o país, o Bolsonaro está sendo pior. Qual a avaliação que a senhora faz entre essas duas eras, petismo e o bolsonarismo? Não, comparar a era petismo com a era bolsonarismo é comparar banana com macaco. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeiro porque o PT ficou quase 14 anos no poder. Como é que você vai comparar esse tempo todo com o tempo de alguém que está 1 ano e meio no poder? Então, é comparar banana com macaco. Você tem que comparar banana com banana. Mas eu falo em termos de... banana com mamão. Não dá para comparar coisas tão diferentes, né? Agora, em relação ao final dessa jornada, a gente vai ter que esperar o final da jornada. Vai ter que esperar o final da jornada para entender o que está acontecendo. Agora, que o presidente, na minha avaliação, o presidente atual cometeu muitos erros, isso ele cometeu. Agora, se você perguntar para mim, em relação a Lula e Bolsonaro hoje, em quem você votaria? Apesar de todas as minhas ressalvas, apesar de ver muitas críticas no governo, ver muitas coisas erradas no governo Bolsonaro, eu ainda permaneceria ao lado do governo Bolsonaro. Porque eu acredito que o PT foi o pior estelionato eleitoral da história da República, o pior assalto ao Brasil, foi o roubo à Petrobras, foi o roubo a tudo que nós acreditamos, foi o roubo ao nosso futuro, foi o roubo à nossa esperança. Então, o PT é sem precedentes. E o PT atingiu, né, esse nível que eu considero sem precedentes justamente porque ficou quase 14 anos no poder. O Bolsonaro está 1 ano e meio. Talvez, se a gente comparar daqui 14 anos, eu espero que não seja assim, espero que a gente consiga mudar em 2022, nem PT nem Bolsonaro, mas que venha alguém que realmente cumpra suas bandeiras, né? Mas talvez se o Bolsonaro ficasse 14 anos, eu poderia lá na frente avaliar e pelo andar da carruagem a coisa não estaria muito boa nem para um lado nem para o outro. A senhora está levantando aí, com essa declaração, a bandeira da paz? Ela pode entrar numa conciliação aí com o Bolsonaro? Eu não tenho bandeira da guerra com o presidente Bolsonaro, nunca tive. Quem levantou guerra contra mim foi o próprio presidente através dos seus filhos de um modo covarde, depois que eu apoiei o governo durante mais de 1 ano intensamente, viajando o Brasil inteiro, deixando minha família, deixando meus filhos, deixando meus deveres de mulher, né, de esposa, para atuar a favor desse governo, porque eu precisava aprovar a reforma da Previdência, que era uma reforma que o Brasil dependia. Depois que eu fiz todo esse trabalho, porque eu discordei de uma única coisa com o governo, né, uma única coisa, eles me trataram como se fosse, né, alguém terrível, que tivesse traído o governo, e fizeram uma campanha contra mim. Eles foram muito sujos, muito covardes, né? Chegaram a fazer uma campanha contra mim por causa da minha condição física. Veja, eu adoeci no governo. Eu adoeci no governo, tamanha a pressão, tamanho o estresse e até a depressão que eu enfrentei. Eu cheguei a engordar mais de 20 quilos. O que eles fizeram logo que eu deixei o governo? Eles tentaram me atacar como eu nunca tive nenhum, assim, nada fora da linha, nunca tive envolvido em corrupção. Eles tentaram me atacar na minha forma, me chamando de porca, gorda e tudo que você pode imaginar, fazendo memes comigo, me comparando a porcos. Então, assim, isso é muito sujo, é muito machista, é muito nojento. Então, por isso que eu digo que isso nem o PT fez.
né? E nem o PT chegou a tamanha sordidez. Eu fico imaginando quantas mulheres, né, que passaram por problemas de saúde como eu passei, e hoje eu tô voltando à minha forma, eu já emagreci metade daquilo que eu tinha que emagrecer. Eu tô vendo que a senhora tá bem mais magra. Tô bem, ainda falta um pouquinho. Mas eu estava doente. Por que eu estava doente? Eu estava doente porque eu estava carregando um governo nas costas. Dentro do Congresso Nacional, só eu estava ali 100% comprometida com o governo, dentro daqueles que os líderes ouviam e que o presidente da Câmara ouvia, porque o outro líder do governo é inepto, ninguém nunca ouviu, um bobinho, não faz a menor diferença. E eu viajando o Brasil inteiro, dormindo 2 horas por dia, comendo o que dava para comer, qualquer porcaria que eu vi em qualquer lugar. E aquilo assim estava acabando com a minha saúde. Então eu abri mão de mim para ajudar o governo. E na primeira discordância que eu tive, né, o governo botou uma máquina para destruir reputações contra mim. Então isso realmente foi muito sujo, muito sórdido. Eles usaram do machismo mais sujo que você pode imaginar. Mas eu não sou inimiga do presidente. Eu não tenho raiva dele por isso. Eu confesso que eu fiquei. Claro, todo mundo fica magoado, com raiva quando acontece. Então lá atrás eu fiquei chateada, fiquei com raiva. Mas passou. Nesse ponto eu sou meio bobalhona, eu acabo perdoando tudo e deixo para trás e vamos embora. Então não tem nada pessoal contra o presidente, eu quero que o presidente acerte, eu quero que dê certo, eu quero que ele consiga fechar essa boca de matraca que ele tem. Você veja que ele está quieto desde que pegou Covid, fechou a matraca dele. O que aconteceu? Ele subiu na avaliação boa do governo. Então ele estava numa avaliação mais baixa. Não. Por causa dos R$ 600 que ele está dando de ajuda aqui no Nordeste e tal. São as duas coisas. Porque ele fechou a boca, isso impacta diretamente na classe média, né, e média alta. E porque ele está querendo capitalizar uma coisa que o Congresso fez. O Congresso fez isso. Ele não queria, ele queria dar R$ 200. A gente brigou assim... Você não tem noção. Foi realmente uma eu acompanhei de perto. Porque o presidente não queria. E a gente conseguiu arrancar esse dinheiro para o povo mais pobre. Aí o que ele faz? Ele vai lá e diz para o povo mais pobre que ele é o Lula que dá mais dinheiro do que o Lula dava. Então ele conseguiu crescer nesse povo mais pobre, tentando fazer um voto de cabresto. Isso é tão feio, é tão sujo, é contra tudo aquilo que nós lutamos. Você usar a miséria do povo, a fome do povo, para tentar chantagear um voto. Isso é muito feio. Então, realmente, ele cresceu nas pesquisas, na aprovação, por conta disso e também porque está de boca fechada aí há algum tempo. Deputada Halcema, quando eu falei na comparação do governo Bolsonaro com o governo de Lula, é porque o governo de Lula, embora tenha ocorrido alguns avanços sociais, mas ele acabou sendo carimbado pela corrupção. E o governo Bolsonaro diz que não tem corrupção. Tem corrupção no governo Bolsonaro? Isso é uma coisa para a Justiça e o Ministério Público investigar. Eu não posso, né, avalizar uma coisa dessa. Agora, quando eu tenho um filho do presidente, milionário, que ganha muito menos do que ele acumulou no patrimônio que tem algum problema, não tem? É o Flávio? É o Flávio. Se eu tenho o Flávio Bolsonaro, que ganhava o salário de deputada, eu ganho o salário de deputada, eu sei quanto é, o quanto você pode gastar e até onde você vai. Que tem imóveis no Rio de Janeiro, que tem casa de frente para o mar na Barra da Tijuca. Peraí, você não consegue isso, meu filho. Nem que você seja o Ronaldinho dos negócios, como dizia o Lula, que era o filho dele. Isso aí é roubo. Roubo de dinheiro público. Então não venha me dizer que uma família que roubava dinheiro ali, eu posso confiar 100% aqui. Né? Então, quando eu vi isso, e eu já vi quando líder do governo, eu comecei a preparar a minha saída do governo. Porque eu não quero participar disso. Eu espero que as autoridades investiguem, eu espero que se descubra que não tem nada, que está tudo bem, que foi tudo, né, uma armação. Nossa, seria lindo, maravilhoso. Mas, infelizmente, pelo que nós vimos até agora, não é uma armação. Né? Porque há bens materiais. Há uma movimentação na conta do Queiroz de quase R$ 2 milhões. Como é que um assessorzinho de meia pataca que ganha lá uns trocados, vai movimentar mais de R$ 2 milhões, pagar a escola de filha, pagar a viagem em dinheiro? Ah, pelo amor de Deus, gente. Se isso não é corrupção, não sei como é que chama. Esse Queiroz é o homem-bomba do governo? É o homem-bomba do governo que ganhou de presente do ministro do STJ, o Noronha, o presidente, uma prisão domiciliar, né? Enquanto todos os outros, sem padrinho político, sem ser amigo do presidente da República, estão lá atrás das grades.
Então, talvez o presidente do STJ esteja muito interessado na vaga do Supremo. Quando a senhora fala sobre o Flávio, e que ele é um homem rico e tal, a gente percebe que isso é em relação ao que ele acumulou como deputado na divisão do salário lá, recolhendo o salário indevido dos funcionários, a chamada rachadinha, né? Mas isso é coisa do passado, isso não leva a um crime de responsabilidade do presidente da República. Mas lá atrás, com o filho e atualmente, tem alguma participação do presidente nisso? Bom, o que dizem dentro das investigações, o que nós sabemos, e o que eu sei por conviver com o presidente, é que o Queiroz sempre foi homem do Jair Bolsonaro e não homem do Flávio, que foi colocado no gabinete do Flávio pelo Jair. E que o Jair tinha esse controle, e eu fiquei sabendo disso, repito, só no final da minha gestão como líder do governo, né? Que o Jair Bolsonaro tinha esse hábito de colocar as suas pessoas nos gabinetes de seus filhos, porque dizia aos seus filhos que eles foram eleitos por conta do Jair, nas costas do Jair, e que ele tinha o direito de colocar as pessoas e fazer a gestão do gabinete. Então, se o presidente sabia disso, eu tinha responsabilidade de novo, cabe à polícia, ao Ministério Público, mas que o Queiroz era homem do Bolsonaro e não homem direto do Flávio, e isso todo mundo que conhece a família sabe. Eu vi algumas notícias de que tinha gente no gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro, tinha a que filha do fazia Queiroz. parte, que fazia parte não só a filha, tinha outros também. Tinha a Val do Açaí, tinha várias pessoas, né? E a investigação está buscando isso, para ver se a rachadinha era uma rachadinha do Flávio ou se era uma rachadinha coletiva da família toda. Mas aí, deputada... Até em relação ao Carlos Bolsonaro, também há investigação de funcionários fantasmas que foram contratados, recebiam e nunca apareciam. Então, aonde esse dinheiro foi parar, ninguém sabe, ninguém viu. Então, tem que ter investigação para saber. Eu sei que a senhora atua em São Paulo, embora seja uma política nacional, mas em relação ao caso do assassinato daquela vereadora do Rio, envolvendo o Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, a senhora acha que os filhos têm alguma participação naquele assassinato? Eu não posso ser leviana em falar uma coisa dessa. Isso é uma coisa para a polícia. O que eu acho muito desproporcional, aí é numa avaliação mais de análise do discurso, de entender as reações das pessoas, é a reação que o presidente da República teve lá atrás, quando se fez a ilação, que o Carlos teria, né, algum tipo de relação com isso, alguma desavença com a Marielle, que teve uma discussão lá, que parece que ele cuspiu na cara dela de uma assessora. Teve uma discussão nesse sentido aí. E no elevador, a briga parece que foi no elevador. E o presidente ficou muito transtornado. Eu me lembro que ele fez uma live, ele tremia, transtornado, parecia que estava assim, totalmente fora de si. Eu achei aquilo muito desproporcional, porque quando você tem certeza da inocência, você fala que isso é bobagem, estão mentindo, falando besteira. Você tem a voz da indignação, né? Você tem o tom da indignação. Eu achei ele muito... Eu não sei se ele estava sob efeito de algum remédio, algum calmante, algum remédio para dormir, mas realmente a reação dele naquele momento foi muito desproporcional. E eu confesso para você que eu fiquei com muito medo naquele momento de realmente ter uma correlação real entre as milícias, né? Porque todo mundo, eu digo, as investigações do Rio de Janeiro, né? Todo mundo tenta fazer, nesse meio das investigações, uma relação entre a família Bolsonaro e as milícias, né? Então, eu fiquei com muito medo que realmente essa ilação fosse uma realidade. Eu conheço o presidente Bolsonaro há muito tempo. Eu morei aí em Brasília, eu sempre estou aí em Brasília, mas eu trabalhei aí em vários jornais aí, Correio Brasiliense, Jornal de Brasília, o Globo. Então, eu entrevistei muitas vezes o deputado federal Bolsonaro. E eu percebia o seguinte, que ele sempre era ligado a uma pessoa com aquele discurso do regime militar, da ditadura e tal. Também a colega nossa de profissão, jornalista, a senhora, antes de ingressar na política, e antes da senhora fazer uma opção política, a senhora não sabia esse passado dele? Eu sabia das caricaturas forjadas em torno do Bolsonaro, né? Tanto que eu conheci o Bolsonaro depois de criticá-lo duramente, né? Pela aquela reação besta que ele teve com a Maria do Rosário, que, veja, está num campo político oposto ao meu. Então, é um desafeto político meu, partidário, né? Não é pessoal, é partidário. Não tem nada pessoal contra ela, partidário, tá?
Mas ele foi totalmente bobo, foi bobalhão na reação que ele teve, chamou ela de vagabunda, tentou quase que ir pra cima dela, você se lembra? Ela falou, você quer me bater? Ele falou, venha que eu te bato, aquela coisa idiota. Então ele foi muito bobo. Eu fiz uma crítica naquela época, eu estava na Veja, eu fiz uma crítica ao posicionamento que ele teve, que foi um posicionamento horroroso. O que ele tinha que ter feito é, se ela o acusou de estuprador, como ele disse que fez, ele ter feito uma denúncia contra ela no Conselho de Ética, no STJ, whatever, né? Ele não fez, ele que quase foi pro braço com a deputada. Então eu fiz uma crítica a ele naquele momento, e aí ele me procurou, a gente conversou, e ele sempre me disse, olha, tudo isso que falam sobre mim é invenção, é uma narrativa que estão inventando, isso aí é coisa da esquerda e tal. E a gente foi conversando, eu de certa forma acreditei naquilo. E aí eu não sei se eu acreditei naquilo porque eu senti o som da verdade, porque a verdade tem um som diferente, ou porque eu queria acreditar, porque eu queria que tivesse realmente alguém que fizesse frente àquela estrutura do PT naquele momento, né? Aquele projeto político de roubalheira, de poder no Brasil. E quem se colocava, né, com algum pulso para fazer aquilo era o Bolsonaro. E ele dizia para mim, eu mudei, eu falei muita besteira. Quando eu falei que queria fuzilar o FHC, era mentira. Quando eu falei que queria matar 30 mil brasileiros, né, no paredão do fuzilamento, era mentira. Né? Então, assim, eu acreditei um pouco a juventude dele, essas coisas tão explosivas, e que a maturidade trouxe para ele um pouco mais de temperança. E agora, no dia a dia, a gente vê que, infelizmente, né, aquela imaturidade da juventude ainda permanece hoje na velhice. Eu imagino assim, que entre essas duas opções, a senhora optou pelo Bolsonaro para tirar o PT do poder e acabar com a corrupção no país. É isso. A nossa agenda sempre foi anticorrupção. E ele tinha uma agenda lavajatista. Agora o presidente atua para destruir a Lava Jato junto com o Procurador-Geral da República, amigo do Zé Dirceu, que o próprio Bolsonaro pôs na PGR. Então, assim, a gente queria lutar contra a corrupção, acabar com esse esquema corrupto de poder, realmente dar uma educação decente ao nosso Brasil, possibilidade de emprego para as pessoas, de renda para as pessoas, ver o Nordeste florescendo, ver o Nordeste despontando. Quando eu levei o primeiro projeto para o Nordeste para o presidente olhou para mim e falou, não vou fazer esse projeto para esses Paraíba aí. Não era nem para Paraibana, era para o Nordeste. Que projeto foi esse? Foi um projeto, eu conheci o projeto feito pelo grupo Amigos do Bem, que é um grupo que foi montado pela Alcione Albanese, que é uma mulher maravilhosa que trabalha na área social há muito tempo, e ela dedica a sua vida à área social. Ela pegou uma área bem na divisa entre Pernambuco e Alagoas, que é a menor IDH do Brasil, e transformou essa área no que nós chamamos de cidade do bem. Nunca ela aceitou um político lá, mas ela me convidou e eu fui. E eu vi o trabalho excepcional que foi feito naquela área, porque é um trabalho, primeiro, de resgate da educação, primeiro matar a fome, tá? Das pessoas, porque eu conheci ali mães que tiveram 6, 7 filhos que morreram de fome ou de sede. É uma coisa surreal. Eu conheci pessoas, crianças, que não tomam banho há 8 anos. Porque há 8 anos não chove na região, os rios estão secos e há pouca água barrenta que tenha para beber. Então eu conheci uma realidade em que a Somália é ali. E eu vi como os Amigos do Bem conseguiram transformar aquela realidade, né? Primeiro, necessidade imediata, higiene, comida, água potável. Depois, criança na escola. Investimento de fora, doação de quem quer fazer o bem. Criança na escola, turno integral. Todas as refeições lá. Aprendendo português, matemática, outras línguas, arte, esportes, tudo que você pode imaginar. Identificando naquela região o que aquela região pode produzir, pode render. Para pegar esses pais e transformar esses pais, né, dando educação, para que sejam vetores dessa transformação. Então, na área que eu fui, eles identificaram que naquela terra só nascia caju, mais nada. Criaram a Cidade do Bem, treinaram os pais para plantar o caju, cuidar da lavoura, colher o caju. Isso, obviamente, uma agricultura irrigada. E as mães para separar o fruto da castanha e montaram uma empresa de torrefação e embalagem de castanhas que já estava indo para exportação. E todo o dinheiro da fazenda e da fábrica de exportação de castanhas era revertido para a educação das crianças. Isso é sensacional.
Enquanto isso, os pais entravam numa fila e rapidamente ganhavam casas decentes, saíam da casa de barro. Isso com dinheiro privado. Você imagine se isso se tornasse política pública no Brasil. Eu implorei ao presidente, faça uma política pública no Nordeste. Eu trouxe investidores de diversas áreas do mundo, Estados Unidos, China, para que pudessem fazer fazendas de fruticultura irrigada no Piauí, no Maranhão, que tem terra boa. A terra é boa, Sim. falta água. Eles queriam Sim. fazer não só a plantação de frutas, como colocar fábricas no mesmo local para desidratar a fruta e mandar para a China, onde precisa de muito alimento. O presidente fechou as portas. Então é um negócio surreal. Por que fazer isso? Por que fechar as portas? Agora, deputada Joyce Halsemann, ele chegou a reagir dizendo, não vou fazer nada por esses paraíbas. Foi assim, nesses termos? Foi. Não vou fazer essa porra aí, não. Desculpa a expressão, mas é o jeito que o presidente fala. Vou fazer essa porra aí, não, esses paraíbas. Vou fazer essa porra aí, não. Ele não fez. E eu ainda disse a ele, presidente, vamos colocar a primeira-dama. Estava no comecinho do governo. Vamos colocar a primeira-dama como madrinha disso. Ela não precisa trabalhar. Porque eles não gostam muito de trabalhar ali, viu? Todo mundo é meio folgado. Né? O pessoal gosta de vida boa. Ninguém gosta de trabalhar, acordar cedo, dormir tarde. O pessoal gosta de vida boa, mamata. Cartão corporativo do presidente da República hoje é o maior da história. Eu falei, a senhora tem um projeto nesse sentido de cartão corporativo. Cortar essa palhaçada de cartão corporativo. O povo não tem que ficar pagando uma mata de presidente, de ministro, do raio que o parta. Tem que acabar com essa palhaçada. Quanto é que gastam hoje nesses cartões? Rapaz, ninguém sabe. Eles escondem, mas é coisa de milhão. Quando sabe, assim, dado aqui ou acolá, né, não os dados completos, é coisa de milhão. Então não tem condição um negócio desse. Como é que pode? 60 milhões, 70 milhões, 80 milhões? Pelo amor de Deus, que palhaçada é essa? Eu tenho direito, nas minhas refeições como deputada, a pedir uma nota fiscal e pedir o ressarcimento. Eu não peço. Porque eu não acho que o Brasil tem que pagar a conta do meu restaurante. Eu não acho que o Brasil tem que pagar a conta do meu lanchinho. A senhora devolve? Eu não gosto. Devolve esse dinheiro, a senhora? Não, devolvo dinheiro. Não faço. A senhora não usa essa cota, a senhora não usa? Não, essa cota não. Eu uso, algumas coisas eu uso. Obviamente, eu tenho uma assessoria que é muito menor do que a maioria dos deputados tem. Então, eu não uso a cota inteira porque tem que usar. O que os deputados geralmente fazem? Eles usam a cota, eles vão enchendo de gente lá, trabalho ou não. Então, gastam a cota. Eu sou, como se diz no interior do Paraná, mão de vaca. Né? Eu sou assim, ó. Então, eu gasto pouco. Então, Suvina mesmo. Suvina. Os meus funcionários ganham, às vezes até menos que os outros, mas meus funcionários não devolvem dinheiro. Não tem rachadinha. Porque tem muita gente lá ganhando, entendeu? 15, 20 pau, mas devolve 10, devolve 15. Então, os meus não. O meu vai ganhar 5, vai receber 5. Vai ganhar 3, vai receber 3. Vai ganhar 2, vai receber 2. É isso. E quantos funcionários a senhora tem? Eu tenho deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 funcionários. Comigo. 5 em Brasília. 5 em Brasília, mas no estado, em São Paulo, a senhora tem mais, né? Não tem. Para o seu escritório em São Paulo. Não. Eu tenho uma pessoa só aqui em Brasília. Eu tenho uma pessoa em Brasília. Aqui em São Paulo, desculpa. Eu tenho uma pessoa só. Aqui em São Paulo. Então, esse dinheiro, o restante desse dinheiro, como é que vai? Vai para onde? Devolvido. E aí, por conta das ameaças de morte, eu tive que contratar uma equipe de segurança, uma pessoa que cuida da minha segurança aqui em São Paulo, e um carro blindado. Né? Por quê? Porque o meu carro pessoal, particular, tá? É um carro que está em Brasília. Então, eu não uso dinheiro de cota em Brasília para carro, eu troquei porque Brasília é mais seguro. Então, o meu carro pessoal que eu usaria em São Paulo, eu mandei para Brasília, e o carro que eu usaria em Brasília, eu mandei para São Paulo. Porque os deputados também podem alugar carro em qualquer lugar que tiver. Né? Eu optei por usar o meu pessoal, e com isso eu vou economizando esse dinheiro de verba de gabinete. E é justamente o contrário, infelizmente, do que o presidente Bolsonaro tem feito. Ele anda com aquele raiderzão dele, aquelas camisas tudo malacafenta, mas gasta uma fortuna. É tudo coisa de milhão. Não pode. Então eu quero acabar com essa farra, apresentei um projeto, quero cortar o cartão corporativo. Cortar. Acabou. Ah, não. É uma viagem oficial internacional para o Japão.
Tudo bem. Então a gente autoriza a viagem e tem que ter recibo de tudo. Não é um cartão sem limite como é hoje. Hoje é uma palhaçada. O presidente pode comprar qualquer coisa. Ele pode chegar, né, o presidente, ministro, ou quem seja, pode chegar num ambiente, pedir vinho, sei lá de quantos R$ 1.000, pedir comida, sei lá de quanto. Não pode. O Brasil não pode bancar isso. Não é justo o brasileiro bancar esse tipo de coisa. Ele não tem o salário dele? Então, quando for coisa privada, use do seu próprio salário para pagar suas contas. Pronto. Porque segurança ele tem. Alguém pode falar, mas você tem segurança. Bom, o presidente tem uma segurança que tem mais de 40 homens lá, né? Segurança ele tem, carro blindado ele tem. Dezenas de carros blindados, né? Então, o que mais precisa? Casa ele tem. Tá lá. Comida ele tem. Empregados ele tem. Né? Então, só precisa pagar as viagens oficiais. Por óbvio, aí ele não vai tirar do bolso dele. Tem que pagar as viagens oficiais, né? E os seus assessores mais próximos. Não precisa desse tipo de mamata. Eu quero voltar lá na questão do Nordeste. A senhora está falando para o Nordeste, eu acho que a senhora está sendo ouvida aqui por 40 emissoras, com mais ou menos 2 milhões de ouvintes, e pela rede social a senhora está falando especificamente para um público do Nordeste. Então, eu gostaria de saber o seguinte, quando o governo diz, o presidente diz, deixa aqueles Paraíba para lá, a senhora acha que isso é revolta dele, frustração, porque ele teve uma votação muito baixa aqui no Nordeste? Acho que sim. Acho que sim. Ele tem uma mágoa com isso, sabe? De ele não ter conseguido ter essa abrangência toda no Nordeste. E agora, com o que a gente chama de Corona Voucher, ele acha que vai chegar ao coração do nordestino, né, por conta do Corona Voucher, que tem prazo limitado, não vai ser para sempre, né? Tem mais aí algumas parcelas só. Então, ele é muito vingativo. Ele tem isso da vingança, de ter raiva, né? Não votou em mim, votou naquele desgraçado, então eu quero que você se exploda. Então, ele tem essa coisa. Não concordou com o que ele fez comigo. Eu sempre fui a mulher forte do presidente. Eu trabalhava por ele. Eu dizia para ele, não faz nada, deixa que eu faço, fica quieto. E enquanto eu fui líder do governo, estava tudo às mil maravilhas com o Congresso, sem comprar deputado. Não tinha compra de deputado, não, enquanto eu era líder. Não tinha, não. Milhões e milhões, ou bilhões, como foi para o Centrão agora, 100 bilhões de cargos. Na minha gestão não teve essa palhaçada, não. Era na conversa, na decência, no patriotismo. Né? Então, assim, eu economizei para o Brasil pelo menos 100 bilhões de reais, né? Por conta dessa atuação. Eu saí... E deu certo? E deu certo? O governo levou alguma derrota? Não, deu certo. O governo levou... Deu certo, Sim, tanto que o governo... Certo. Não, deu certo. O governo aprovou tudo que quis enquanto eu era líder. Tudo o que quis. O governo conseguiu aprovar a reforma da Previdência. O governo conseguiu aprovar um projeto de crédito que tirou o presidente das pedaladas. Né? 248 milhões de reais que eu dei para o presidente. De presente, tá, presidente? Pra você? Tá, vai fazer, paga aí, BPC, Bolsa Família, tá. E isso, tem votações que eu consegui unanimidade. O PT votou com a gente, a oposição votou com a gente. Tudo na conversa. Quando vinha um deputado pedir para mim assim, mas eu queria umas emendinhas, não sei o quê. Eu falava, amiga, é o seguinte, o que está precisando na sua cidade, o que está precisando no seu município? Eu quero a demanda. Eu quero saber o que o povo precisa. Meu povo está precisando de poço. Meu povo está precisando de água potável. Meu povo está precisando de asfalto. Então, eu pegava a demanda e supria a demanda. Eu não ficava distribuindo dinheiro, não. Era a demanda. Né? Como, por exemplo, a oposição votou a favor de alguns projetos do governo quando o investimento, né, em pesquisa, ensino e pesquisa, foi cortado. Todas as bolsas foram cortadas. E a oposição começou a entrar naquela guerra com o governo. Era bem a época da votação de um projeto importante. E aí eu disse a eles, eu vou liberar as bolsas. Não era para o deputado, não era para o deputado a bolsa, era para o professor lá na ponta, era para o CNPq, era para quem ia fazer pesquisa, né, para melhorar a nossa ciência, os nossos remédios. Então era assim a minha negociação. Eu dizia, você vota com a gente? Beleza. Mas não é para você que vai o negócio, não para você fazer sua política, sei lá com quem. Não. Você me dá a demanda. O que está precisando? E aí eu ia atender a demanda. Então isso funcionou muito bem. Mas agora ficou mais caro, né? Quando você tem gente que não tem decência, ética e pensa realmente no patriotismo, né, do Brasil, aí fica bem mais caro. O Centrão é um peso pesado para o governo?
Centrão é um peso pesado e caro para o governo. Caro. Centrão não entra em nada por amor. Tem nada de amor, nada. Patriotismo, nada, né? Não, quem fazia as coisas por amor aqui era a trouxa, que ficava aqui trabalhando 22 horas por dia, enfrentando, né, os malucos dos filhos do presidente, viajando o Brasil inteiro enquanto o presidente ficava dormindo no final de semana em casa. Então a trouxa aqui fazia por amor. Centrão, não. Centrão faz por carguinho, banco público, estatal. É isso que o Centrão gosta. Se não tiver bilhão no meio, não tem acordo com o Centrão. Pois é, isso é um caso interessante porque, deputada Joyce House, eu estava observando que no pronunciamento do presidente, no Natal do ano passado, ele estufou o peito, assim, com muito orgulho, dizendo que montou um ministério, que não tinha participação e influência de partido nenhum, de político nenhum, era um ministério técnico e tal, tudo, que aquilo era a nova política. Quer dizer que agora, com esse Centrão, ele está praticando a velha política, né? É exatamente o que o Lula fez, que a Dilma fez. Toma lá da cá. Toma lá da cá. Ele pegou os cabras, que são investigados e até condenados em mensalão, petrolão. Cabra que tem lá 15 inquéritos no Supremo, trouxe para debaixo da asa dele. Tá? O líder no Senado é homem do Renan Calheiros. O líder no Congresso que me substituiu, homem do Renan Calheiros. O líder hoje, o líder de verdade, porque o líder de direito não faz porcaria nenhuma, que é lá um bobalhão lá que puxa saco do presidente. Mas quem está por trás dele, que é o líder mesmo, né, é o homem do PP, encrencado no petrolão. Então é essa tropa aí, é essa tropa que ele trouxe para debaixo, é o toma lá da cá. Ele pegou o pior da política, porque foi inábil, tivesse tido um pouco de habilidade, né? A gente conseguia ter tocado o Brasil de forma a, de fato, economizar esse dinheiro e colocar pessoas capacitadas em seus cargos. Ele simplesmente trocou isso. Então, pela sobrevivência política, medo de um impeachment, ele comprou a sua permanência no governo, comprando uma parte do Centrão. Mas um dos líderes mais antigos dele, no Congresso, que é do Senado, é o pernambucano Fernando Bezerra Coelho. A senhora inclui ele dentro desse grupo aí? Não, ele é homem do Renan Calheiros, né? É do MDB, do Renan Calheiros, e é só dar um Google, né? O Fernando é de fino trato, é um homem que é muito fácil conversar com ele, é muito bom articulador, mas é só dar um Google para você ver as investigações envolvendo esquemas de corrupção que envolvem o Fernando Bezerra. Teve até recentemente, ele, líder do governo, uma ação da Polícia Federal no próprio gabinete dele. E Exatamente. na casa também. Então, assim, não sou eu que estou dizendo, é a Polícia Federal. Mas ali o que disseram na época que foi uma intervenção muito mal administrada pelo então ministro Sérgio Moro. O senhor acha que foi isso, não? Bom, o ministro Sérgio Moro não pode fazer uma seleção, o ex-ministro, né? Uma seleção de a Polícia Federal vai aqui e não vai ali. É isso que o presidente quer e é isso que ele conseguiu. Ele fez uma intervenção na Polícia Federal justamente porque a Polícia Federal era autônoma. Ou seja, buscava fazer operações contra aqueles que tinham problemas, né, de corrupção ou que havia indícios de corrupção. Não cabia ao ministro Sérgio Moro dizer, não, você vai só investigar aqui os inimigos do presidente. O Moro jamais faria isso. Então tentaram atribuir a ele uma coisa que ele jamais faria, né? Então a Polícia Federal foi extremamente autônoma e correta naquilo que fez. Eu confio na Polícia Federal. Deputada Joyce House, a senhora falou que foi uma líder vitoriosa, que proporcionou muito sucesso ao governo. Agora, a gente observa que o governo está vivendo uma crise política no Congresso. Ontem mesmo a gente viu a destituição de uma vice-líder, esqueci o nome dele agora, acho que foi a Bia Fax, né? Bia Kicis. A Bia Kicis. E agora parece que o líder na Câmara também está ameaçado. A senhora que acha que o que aconteceu com a Bia foi muito parecido com o que aconteceu com a senhora? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Bia é totalmente inepta. A importância da Bia no Congresso Nacional é nenhuma. Nada. Ninguém nem sabe quem é a Bia. A Bia está aí na rede social, lá com a claque dela, de vez em quando falando com os maluquinhos ali e tal, mas a importância dela dentro do Congresso para conseguir votos, para articular pelo governo é nada. As pessoas nem olham para a Bia, não conversam com a Bia.
A Bia nunca fez uma reunião sozinha com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os líderes. É motivo de chacota. É justamente porque ela pega o microfone e fica gritando igual uma louca lá, e gritando. Esses dias foi falar até de intervenção na tribuna da Câmara. Então a Bia é considerada nada dentro da Câmara dos Deputados. É um peso morto, né? Faz parte daquela tropa lá do Bolsonaro que ele bota na coleira e solta de vez em quando. Então não muda nada. Ela não fazia nada nesse sentido, só fazia peso ali dentro mesmo. Porque quem decide as regras do jogo é o Centrão. Mesmo o líder não decide nada, absolutamente nada. Então pode sair todos os vice-líderes, porque nenhum ali tem peso, absolutamente nenhum. O presidente simplesmente descartou para acomodar outra pessoa, usou a desculpa do Fundeb. Mentira, porque o governo atuou o tempo todo contra o Fundeb. Eu acompanhei isso de perto. Eu estava em Brasília, fiquei até de madrugada na véspera da votação, junto com a relatora, junto com a bancada feminina. Mentira do presidente. Ele falou um monte de bobagem na live dele, dizendo que queriam 40% e tal. Tudo mentira. O governo queria que a gente jogasse lá embaixo, acabasse com a educação, não colocasse dinheiro em 2021, iam fechar a escola, as crianças iam para as ruas, porque não ia ter escola. A gente não permitiu isso. Quando o governo viu que ia perder, aí voltou atrás e a gente conseguiu, né, aprovar com o apoio muito, né, pressionado do governo. Mas a Bia não muda nada, nada. É só espuma isso daí que aconteceu com a Bia. Nesse momento que nós estamos vivendo, de muitos fake news e tal, tudo, eu vi alguma coisa relacionada à senhora sobre o presidente da Embratur, Gilson Machado Neto. A senhora, ele tem uma banda, né? A banda dele, musical, ele toca sanfona, a banda Brucelose. E eu vi uma postagem da senhora dizendo que entre o ano de 2018 e o ano de 2019, ele aumentou os shows, faturou de 200 mil, me parece, para 600 mil. A senhora está se relacionando isso, a influência que ele passou a ter em função do governo? Ah, com certeza, com certeza. A gente tem lá o tocador de forró tocando a Embratur, né? Então, é óbvio que essa influência gera dinheiro no bolso, né? Então, é influência de fato, né? Isso é algo que até deveria ser investigado pelo Ministério Público, né? Porque na situação de ministro, você ter essa atividade paralela, veja, o Moro, enquanto ministro da Justiça, não fazia advocacia. O Moro, enquanto ministro da Justiça, não fazia advocacia, né? Então, assim, você ter alguém que use da sua condição de ministro para abocanhar dinheiro na iniciativa privada, mas abrindo espaço na área pública, é algo temeroso. O Ministério Público deveria acompanhar isso com bons olhos. A senhora conhecia ele já de algum tempo? Conhecia, sim, conhecia. E antes dele ficar um doidão radical bolsonarista, até tinha uma boa relação com ele. Não desgosto, não tenho nada contra. É verdade que ele fez a música de campanha da senhora? É verdade. Ele fez, sim, ele fez. Mandou para mim. Nós nos conhecemos em caravana junto com o presidente, eu viajando com o presidente da República. Ele estava em algumas dessas viagens. Em uma dessas viagens, ele me conheceu, tal, conversamos, ele gravou a música e mandou para mim. Pegou a sanfona e fez ali a música na hora. Era um dos meus jingles, né? Eu tive vários jingles de campanha, todos feitos por voluntários, né, que fizeram. Eu até cheguei a fazer um concurso de jingles para saber qual que eu ia usar na minha campanha. Então, eu tive vários. Tinha rap, tinha forró, tinha música sertaneja. Foi bem bacana. Ele é um ardoroso bolsonarista, como a senhora disse? Eu acho que ele se dobrou demais ao que não deveria se dobrar. Não sei se ele é um ardoroso bolsonarista ou um ardoroso negociante. Mas eu acho que ele se dobrou demais ao que não deveria se dobrar, né? Quem tem dignidade não dobra a espinha ao ponto de mostrar os fundilhos. A senhora é candidata a prefeita de São Paulo? Candidatíssima. Candidata a prefeita. Única opção de uma direita racional, né? Uma direita que caminha, né? Uma direita que conversa com o centro, né? Não é uma direita de centro, mas uma direita que conversa com o centro. Uma direita racional. Uma direita que entende que o social não pode ser abandonado, né? Como lá atrás o presidente me disse, deixa esse povo aí. Uma direita que entende que é preciso conversar e respeitar, que é preciso ter capacidade de diálogo. Uma direita que entende que o dinheiro público é um dinheiro muito suado e tem que ser bem empregado. Então, isso é fundamental. Os nordestinos formam uma grande colônia em São Paulo. Eu me lembro que a Luísa Erundina, aqui da Paraíba, ela foi eleita nessa colônia do Nordeste em São Paulo. A senhora tem a oportunidade aí de conquistar esse eleitorado, né? Até porque eu sou meia nordestina, né?
Sou casada com piauiense, tenho casa no Piauí, em Teresina, tenho título de cidadã lá de Parnaíba, onde o prefeito é o Mão Santa. Os Lençóis. O Mão Santa me deu aí o título, e vou receber o título em Teresina. Então, eu sou metade, né, sulista e metade nordestina. Olha que beleza. Joyce House, mas essa briga do presidente Bolsonaro com o Dória, já que estamos falando de São Paulo, quem é que vai ganhar esse palio aí? Não dá para saber, né? Eu só acho que é uma briga meio besta, assim, né? Porque eu acho que tanto um quanto o outro tem que focar mais no seu quadrado e fazer seu trabalho. Eu tive um enfrentamento contra o que estava errado no governo e, erroneamente, essa máquina de fake news vendeu a ideia para as pessoas de que eu estava brigando com o governo ou que estava brigando com o presidente. Não, eu estava brigando porque estava errado dentro do governo. Eu queria ajudar a consertar. Tanto que a minha relação com os ministros permanece ótima. Eu tenho boa relação com eles, tenho ajudado na saúde aqui em São Paulo, também no Nordeste, mandei emendas para o Nordeste, né? Ajudei o Piauí, então não esqueci do meu Nordeste, não. Não é pessoal, né? Eles tentaram vender que era, mas não é. E eu acho que o governador de São Paulo tem que se preocupar com o governo de São Paulo. Vai governar São Paulo. E o presidente da República tem que se preocupar com o Brasil, né? Então, quando o presidente vai, xinga o Dória, como fez naquela reunião, chama de tudo que é nome, isso é horrível, isso é feio, desmerece o quadro, né, de presidente da República. Então, é muito complicado, eu acho que não tem ganhador nisso, sabe? Só perdedor. Joyce, mas a senhora não acha que isso já é uma antecipação das eleições de 2022? Essa polarização do Bolsonaro com o Dória? Sim, mas quem faz isso é o próprio Bolsonaro. É o Bolsonaro que começou atacando o Dória. É o Bolsonaro que atacou o Moro. Não foi o Moro que atacou o Bolsonaro ou o Dória que começou atacando o Bolsonaro. Ele bota a tropa dele para atacar e aí ele solta a cachorrada para morder. Então, ele faz essa antecipação. Você veja que quando eu saí da liderança do governo e o presidente do meu partido aqui em São Paulo falou, olha, a Joyce é um grande quadro, inclusive para a presidência da República em 2022. Eles piraram. Os bolsonaristas, os maluquinhos lá da Câmara, aqueles deputados que ninguém dá bola, que estão tudo no Conselho de Ética, fizeram meme. Agora entendi, ela traiu o governo porque quer ser presidente da República. Uma coisa de louco, nem fui eu que falei. Alguém falou que, pela minha expressão nacional, eventualmente, sabe-se lá quando, ninguém nem falou que era aqui ou acolá. Então, e eles ficam loucos porque eles têm medo do enfrentamento. Eles têm medo de qualquer enfrentamento com qualquer pessoa. Então, eles querem destruir pessoas, ainda que elas sejam boas, íntegras, decentes, que tenham ajudado, e eu ajudei desde antes da pré-campanha. Né? Mas eles querem destruir qualquer um que tenha brilho próprio e que eles achem que pode ser uma sombra. Como é que a senhora pensa em ampliar o seu leque de apoios em São Paulo? A senhora espera contar com o PSDB? Não espero e não quero. Eu acho que já deu de PSDB em São Paulo. O PSDB tem um candidato, né? E eu acho que o governador tem que ir com o candidato dele, vai e seja feliz com o candidato dele. Né? São Paulo está do jeito que está, porque teve essa gangorra PT e PSDB e ninguém resolveu coisa nenhuma. São Paulo era para ser padrão Tóquio. Né? E o que nós vemos aqui em São Paulo é alguns bairros, né, com padrão aí Manhattan e alguns bairros com padrão Somália. Então não dá. Né? A gente tem que botar ordem nesse negócio. Já deu de PT e já deu de PSDB. Deixa o PSDB caminhar lá com o candidato deles. Eu prefiro não me aliar a outros partidos também, né, do centrão aí envolvidos em corrupção. Então, talvez eu caminhe para uma chapa pura ou, ao menos, com uma chapa e com partidos que não tenham grandes envolvimentos com esquemas de corrupção. Ainda há chances do governo Bolsonaro se recuperar? Eu acho que sim, ainda tem 2 anos e tanto de governo, né? 2 anos e meio de governo. Se o presidente tomar juízo, colocar as pessoas certas nos lugares certos, não ficar usando o governo e a estrutura do governo simplesmente para proteger seus filhos, até mesmo de uma eventual cadeia, se não usar aquele método do PT, né, que é o poder pelo poder a qualquer custo, até pode ser. Mas, infelizmente, assim, o presságio que eu vejo não é muito bom. Assim. Eu torço para que ele se recupere, eu torço para que ele resgate a confiança daqueles que ele traiu, daqueles que ele prometeu realmente lutar contra a corrupção, que ele volte a resgatar a nossa confiança,
mas eu tenho pouca esperança nisso. Joyce, eu fui presidente do Comitê de Imprensa aí da Câmara dos Deputados, na época que eu estava trabalhando no Jornal de Brasília, e na Agência Nordeste, e não tinha esse cargo que a senhora ocupa aí agora, de secretária de comunicação. É esse cargo na Câmara? Sim, sim. E eu soube que hoje aí houve uma demissão de, me parece, 90 ou 70 colegas aí, terceirizados na Câmara. Isso é verdade? 68 pessoas 68. foram afastadas de suas funções. Por quê? Pelo bom uso do dinheiro público. Veja, eu não posso transformar qualquer espaço da Câmara que seja em um cabide de empregos, né? Então, ali há realmente muito trabalho, mas, lamentavelmente, assim, nem os resultados são exatamente o que nós esperávamos, nós precisamos de melhores resultados, e nós estamos enfrentando uma pandemia. No Brasil inteiro, há até aprovamos uma lei, né, para que possa ser reduzida a jornada e os salários no Brasil inteiro. O que justifica eu manter 2 contratos com quase 300 pessoas, um contrato técnico e mais um de produção, quando eu tenho 30% da produção funcionando? Eu não posso fazer isso. Me desculpe, eu não posso fazer isso. Eu não posso deixar que o dinheiro público seja usado sem zelo. Ah, mas quando a pandemia passar? Quando a pandemia passar, a gente reestrutura. E eu já dei a orientação dentro da SECOM que eu quero uma grade nova para a TV Câmara, para a Rádio Câmara. Eu quero realmente que aquele dinheiro público investido naquela estrutura seja um dinheiro que seja bem gasto. Que a gente possa prestar um serviço da porta para fora, ou seja, mostrar o que o parlamento está fazendo e da porta para dentro, né? Então, realmente, eu cheguei ali, já vi uma demanda há 1 ano e meio da primeira secretária para readequação do contrato e corte de gastos e, infelizmente, gestões anteriores foram empurrando com a barriga. Eu não consigo brincar com dinheiro público. Eu não consigo brincar com dinheiro público. Então, nós comunicamos à empresa, é uma terceirizada, tá? Que nós queríamos uma readequação desse contrato e apresentamos os estudos que mostram aonde poderia haver os cortes. Deputada Joyce Rossmann, eu queria agradecer a atenção da senhora por nos dispensar, assim, essa oportunidade dessa entrevista aqui para o Nordeste e dizer que estamos à sua disposição. Parabéns aí pelo seu desempenho. E dizer o seguinte, então muita gente aqui perguntando se a senhora é paulista ou paulistana. Nem paulista, nem paulistana. Eu sou paranaense, paulista de coração. Eu sou uma paranaense que... Minha mãe ficou grávida no Acre, tá? Saiu de lá com 9 meses, quase 9 meses. Eu nasci no interior do Paraná. Do interior do Paraná, eu morei no Mato Grosso, voltei para cá e agora estou em São Paulo, e em Brasília. Então, eu sou do Brasil. Eu sempre encerro minhas lives assim. Viva o Brasil! Viva o Brasil! É isso aí, é isso aí. Obrigada. Um grande abraço. Tchau. Muito obrigado. Tchau. Obrigada.